Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês todos, né? Vamos falar um pouquinho em relação à reabilitação oral das nossas coroas metalocerâmicas, vamos? Vamos falar um pouquinho, né? As coroas metalocerâmicas, como o nome diz já de coroas metalocerâmicas, são restaurações protéticas, que enfim, o laboratório faz essa restauração, não é a gente que faz no consultório, por isso que chama-se restauração protética, e metalocerâmica, onde a gente tem a junção de dois materiais, né, específicos, o metal, métalo, e cerâmica, a cerâmica ou a porcelana, né, mais popularmente dita, né, isso. MacLean, há um século atrás, há 100 anos, ele viu que existiam cerâmicas no mercado, mas que não tinham uma alta resistência. E aí tinha muito fracasso em relação às trincas, porque porcelana é frágil mesmo, né? Pensa no vaso de porcelana, né, da sua mãe, da sua vovó, e quando você cair no chão ele quebra. A mesma coisa acontecia com os dentes, né? A cerâmica então era muito frágil, e aí não existia um composto, ou até existia um composto, mas não existia a segurança de adicionar esse composto em relação às cerâmicas. E MacLean foi que realmente desenvolveu esse composto. Ele uniu a resistência do metal, que naquela época, 100 anos atrás, já existiam restaurações metálicas na boca do paciente com muito sucesso. E as restaurações cerâmicas naquela época não tinham sucesso porque tinha muito fracasso com relação a fraturas principalmente, né? Então MacLean juntou o agregado interno de metal e a estrutura, o sistema externo do dente de cerâmica. E aí surgiu as coroas metalocerâmicas, né, que foram difundidas na odontologia há mais de 100 anos até então, né? E teve muito respaldo técnico, científico, de comprovação científica mesmo, né, de comprovação clínica, então, e até hoje, né, ainda existem muitos profissionais e muitos pacientes que têm indicação a esse tipo de material que a gente vai ver já qual é a indicação deles, né? E aí o que surgiu? Surgiu vários compostos, né, de metal, né? Os metais básicos, né, para agregar essa resistência às coroas metalocerâmicas. E aí foi visto que realmente esses metais muito básicos davam resistência sim, mas poderia ter um outro comportamento como os metais nobres, né, e seminobres, como prata, ouro, paládio, né? Então todos esses metais vieram também a ser agregados nas metalocerâmicas, uma vez que elas estavam tão em evidência. Aliás, só existia esse tipo de composto para reabilitação oral fixa. Então as metalocerâmicas foram desenvolvidas ao longo desses 100 anos, então aí a gente acabou tendo que incorporar muitas técnicas e muitos adventos em relação a este composto também, ok? Então, aí aliado a metais básicos, então, volta de 50 anos atrás, 40 anos atrás, com o boom do ouro e das ligas nobres que foram difundidas no mundo, e foi visto que o ouro, né, tem um comportamento muito melhor do que essas ligas mais básicas de níquel cromo, né? Então aconteceu que o ouro ele foi incorporado na odontologia, na prótese, principalmente para aliar a maleabilidade desse ouro, ou seja, é uma restauração que consegue ter impactos muito melhores em relação à oclusão, em relação à mastigação e sua função. Então, o paciente consegue ter uma resposta pulpar, uma resposta dentária desse composto muito mais satisfatória do que com ligas básicas, né? O aspecto do coeficiente de expansão térmica, ou seja, do que essa restauração pode se expandir ou pode se contrair, basicamente o ouro também apresenta um grande comportamento em relação a isso. Ele não deixa com que a restauração cresça, se expanda e se contraia muito. E aí, se ele não faz isso, ele tem uma longevidade muito maior com esse tipo de composto de restauração, né? Além disso, também de transmissão de calor, né?
O ouro ele não deixa transmitir tanto calor assim para nível pulpar, principalmente, né, quanto das outras ligas deixam, né? O ouro ele só tem uma desvantagem em relação às ligas básicas. Por ele ser muito maleável, ter uma liga mais mole, mais flexível, o ouro ele precisa de um comportamento a nível de preparo cavitário, a nível de preparo cirúrgico, protético. Ele precisa de um preparo um pouquinho mais encorpado para que esse ouro realmente ele se encaixe melhor, né? Ao passo que as ligas básicas, por ele ser muito rígida, de alta resistência, às vezes um preparo até menor a gente consegue estar adaptando essas ligas mais básicas. E aí foi difundido o ouro, né? O ouro, ele com certeza naquela época, né, tinha a questão também daquela elite, né, dos jogadores de muito famosos, foi jogadores do Mike Tyson, jogadores de luta que realmente colocaram esses ouros no dente. Nos incisivos centrais, por exemplo, então houve muito sucesso com relação ao ouro. As pessoas que não podiam comprar o ouro acabavam utilizando ligas péssimas, pobres, como a Duracash, que é de cobre e alumínio, né? Tudo que é cobre com alumínio não é muito bom. Se você pegar uma panela de alumínio, ela é péssima, né? Então, a gente precisava ter esse comportamento, e aí surgiu, por conta do ouro, esses metais mais pobres de cobre e alumínio, Duracash, a marca mais famosa, e que também incorporou nos núcleos fundidos, né? No nosso famoso núcleo fundido, que a gente achava erroneamente que é de ouro, nada mais é de uma liga muito pobre de cobre e alumínio, né? E aí foi difundido esse cobre e alumínio, e no final a gente viu que esse cobre e alumínio se oxidava muito, impregnava o cobre, principalmente, que é uma estrutura mais pigmentada na gengiva, e aí a gente tinha um pobre comportamento biológico desse núcleo em relação aos núcleos metálicos fundidos. E aí o ouro ficou realmente difundido por muito tempo, né? A gente conseguia ainda um preço mais barato ao longo de 30 anos atrás, mas com a dificuldade de a gente ter esse ouro, né, em minérios, em mercados paralelos, então o custo do ouro ficou muito alto. Basicamente a gente tinha que pagar para o laboratório por grama de ouro que ia ser utilizado. E não é pouco, né? Porque se você vê um núcleo fundido, uma infraestrutura metálica, o dente é grande, então a gente precisa de algumas gramas de ouro, né, que realmente acabavam encarecendo muito a reabilitação, mas foi muito feito restaurações, reabilitações orais, ponte fixas, porque realmente, enfim, não existia um implante, né? Então as pontes fixas, as reabilitações orais fixas realmente que lideravam, e que se você pudesse comprar um ouro para fazer isso daí, que era a única opção que a gente tinha de uma reabilitação que fosse dada com muito sucesso, a gente conseguiria fazer isso daí, né? E aí isso aí foi se difundido ao longo de mais 30, 40 anos. Quando chegou na década de 90 é que realmente esse ouro e essas ligas mais básicas, também com o advento do implante, né, implantodontia surgindo, então os aspectos de Brånemark e tudo, então acabou que o ouro e as reabilitações orais estão cada vez mais diminuindo, né? E aí a gente tem um aspecto na odontologia reabilitadora muito diferente do que a gente tinha antigamente, né? Hoje a implantodontia é o cargo-chefe da reabilitação oral. Basicamente a gente consegue fazer a maioria dos casos de reabilitação oral com implantes ósseo-integrados, né? E aí a gente diminuiu muito a utilização das reabilitações orais, especialmente a de ouro, né? Dificilmente a gente faz um caso clínico com ouro, dificilmente a gente vê em redes sociais, em casos clínicos, em artigos, restaurações protéticas à base de ouro, né? Ouro tipo 3, ouro tipo 4, então a gente não consegue ver mais, tá? Por quê? Porque hoje em dia a reabilitação oral fixa, a unitária, ela está se resumindo em, como já disse, unitária, ou seja, a gente dificilmente vai preparar 2 pilares para receber um ponte
ou seja, de 3 elementos ou de 4 ou de 5, ao menos que a arcada do paciente já esteja com essas reabilitações ou que já tem estruturas danificadas, que a gente vai realmente repor isso daí, mas dificilmente em dente íris a gente vai fazer isso daí, porque hoje os implantes estão muito bem indicados e tem muito mais vantagens, e o custo também está quase muito parecido com relação às reabilitações fixas. Mas hoje a gente veio falar aqui das restaurações metalocerâmicas, né, que tiveram 100 anos de sucesso, que também na década de 90 começou a cair por advento das zircônias, das cerâmicas, né? As cerâmicas vieram para realmente estarem na odontologia mundial hoje, né? Tudo é feito com cerâmica quando a gente fala assim, reabilitação oral. Então as cerâmicas realmente começaram a se difundir, né? Na década de 90 começaram a surgir alguns sistemas CAD/CAM, que naquela época ninguém saberia como é que isso ia se desenvolver. E aí tá aí, né? Os sistemas CAD/CAM estão aí, as cerâmicas estão cada vez mais bem equilibradas, muito bem pesquisadas. Se você vê hoje em revistas de reabilitação, a gente tem muita coisa de cerâmica, a gente tem muita pesquisa interessante de cerâmica. E com o advento das novas zircônias, né, as zircônias tetragonais, então a gente teve o quê? O acréscimo da resistência dessa zircônia, que antes não tinha tanto, e aí a gente pesava muito em realizar metal free, restaurações livres de metais, ao invés de metalocerâmica. Então, basicamente, há uns 20 anos atrás, a gente só fazia metalocerâmica e dificilmente a gente indicava um metal free. Só naqueles casos mais redondos, com menos destruições, com oclusão equilibrada e tal, paciente sem parafunção, mas enfim. Hoje a gente está já com uma nova tendência da odontologia mundial, que é o advento das zircônias, né? As zircônias hoje estão chegando a 1.200 megapascal, se for comparar com as restaurações metalocerâmicas, está muito parecido, né? Então, e aí acaba tendo que as zircônias, enfim, veio para ficar, veio para tomar o espaço da metalocerâmica. A gente sabe que as metalocerâmicas têm desvantagens, sim, né? As duas principais desvantagens quais são? Ela tem um colar metálico que acaba invadindo o vestibular e a gente tem que fazer um preparo um pouco mais invasivo, intracircular, em torno de 0,05 mm, que os periodontistas indicam. E tem também a questão não tem essa translucidez do dente por conta do aspecto do halo metálico que a gente vê, mas vê em luz artificial. A gente não vê na praia em luz natural, no sol, a gente vê numa boate. E hoje em dia, realmente, quem vai para uma boate todo dia é difícil, né? Então a gente consegue ainda mascarar, mas tem esse aspecto de estética que realmente é muito diferente das metal free. São esses dois aspectos mais de desvantagem da metalocerâmica que faz com que as metalocerâmicas diminuam cada vez mais. E eu indico as metalocerâmicas, sim, para vocês que querem começar a fazer metalocerâmica, tem mais respaldo, fazerem as regiões posteriores, né? Então, se você consegue fazer numa região posterior, porque você não vai precisar de uma estética tão grande numa região posterior. E ainda, além da resistência, você consegue também realizar preparos menos invasivos do que as metal free. A gente consegue 1,2 mm de espessura de preparo, tá? Para as metalocerâmicas, enquanto as metal free, as livres de metais, a gente precisa de um corpo maior de cerâmica, já que ela é friável. Então a gente precisa de no mínimo 2 mm de espessura ao longo de todo o preparo, né? E não pode ter canaletas, não pode ter nenhumas retenções que façam com que a cerâmica trinque ali, né? Então as metalocerâmicas, então para que eu vou fazer metalocerâmica, professor, se a resistência é igual e tá difícil? Nos casos estéticos, realmente você vai ter que optar pela metal free, né? Mas a gente pode dizer ao paciente, dar esse retorno, que a metalocerâmica tem 100 anos de sucesso, né? Se você acreditar nos 100 anos, você fica com a metalocerâmica. E também em casos de reabilitações mais extensas, se for um ponto fixo de 10 elementos, se for
implantes, né? A gente ainda tem uma tendência de fazer metalocerâmica, né? Por conta dos componentes. E aí, professor, mas aí você está falando quase tudo em metalocerâmica. Ao meu ver, a gente pode fazer com segurança metal free em região de anterior, de canino a canino, e agora a gente está incorporando os pré-molares também em relação às metal frees. De pré-molar a pré-molar a gente pode, superior, né, que a gente tem a linha do sorriso, né? Então a gente pode ficar com as metal free, as próteses livres de metais, com cuidado, porque nem todos os pacientes podem utilizar metal free. Nem todos os pacientes podem utilizar metal free. Por que, professor, não pode, se ele é tão resistente? A gente não tem respaldo científico, a gente tem respaldo científico de 10 anos em relação a essas cerâmicas novas. A gente não tem grande respaldo científico para dizer que essas restaurações livres de metais vão durar no mínimo 20, 30 anos. Nem 5 anos. Aliás, eu não dou nem 2 anos para o paciente, se ele perguntar. Porque depende de mim, entendeu? Então, se o paciente pegar quanto é que vai durar, depende de você. Se você vai fazer uma higiene, se você tem parafunção, se você não tem, se a partir dali você desenvolveu hábitos deletérios. Então, assim, não dá para você ter muita certeza, né? E não tenha certeza de nada, porque o dente é dele, não é seu, né? Então você não sabe se ele está abrindo uma garrafa de cerveja ali, né? Porque já teve paciente meu que veio com o dente quebrado porque abriu a garrafa de cerveja. Então o dente não é seu, não adianta você ficar querendo ser o mágico de Oz, né? Enfim, também não adianta você também querer propor tratamentos milagrosos, né? Botar metal free em tudo, como te diz na indicação do fabricante. Em alguns fabricantes dizem que dá para fazer ponte fixa de 10 elementos. Dá, você cimenta. Agora, se aquilo ali vai durar 2, 5, 10, 1, 3, eu realmente não sei. Então, se a gente não sabe, se a gente não tem certeza, e o custo de uma reabilitação oral é muito grande, se a gente não tem certeza, realmente a gente prefere indicar uma metalocerâmica, né? Caso você tenha certeza, professor, qual é que você tem certeza? Pacientes com parafunção nenhuma, bruxismo nenhum, né? Estresse nenhum, apertamento nenhum. E aí eu posso ver a possibilidade de fazer uma metal free. Em casos extremamente indicados, laterais, onde você tem pelo menos 2 milímetros de espessura, que a gente consiga ter um abraçamento dessa restauração em cima do lateral e dê uma estética maior, entendeu? E aí a gente fica nesse dilema, né? Professor, e eu tenho uma grande dúvida, que era a minha também na época da especialização. Quando eu faço um núcleo metálico fundido de metal mesmo, né? Metal base, eu posso utilizar uma zircônia? Eu posso utilizar uma cerâmica pura? Porque se tem metal, vai ficar transparecendo. Essa também era a minha dúvida, né? Mas pode, porque o coping da cerâmica, ele é opaco. Tá? Então você pode pedir para o laboratório e fazer um coping opaco que vai opacificar aquele metal ali. E aí você vem com o estratificado da cor do dente. Então você pode ter restaurações protéticas, mesmo de cerâmica pura, com o núcleo fundido. Você não é obrigado a fazer pinos fibras de vidro em todos os casos por conta do metal free. Aliás, pino de fibra de vidro também tem sua indicação precisa. Você não pode sair colocando pino de fibra de vidro, como está na internet, em rede social, em dentes posteriores, sem abraçamento, sem férula. Você não consegue. Então, você tem que ter uma estrutura de no mínimo 2 milímetros de estrutura dentária para conseguir abraçar esse núcleo de pino de fibra de vidro juntamente com a cimentação resinosa e o elemento resinoso que está ali presente também, né? Se você não tem nada de abraçamento de 2 milímetros, meio milímetro ou nada, como é que o pino de fibra de vidro vai conseguir reter essas mecânicas aí? Como é que a coroa vai encaixar ali se a gente não tem nenhuma férula de mínimo 2 milímetros ali
o efeito de abraçamento da coroa em relação àquele núcleo. Então também tomem cuidado com os núcleos de fibra de vidro, porque eles são a base da prótese, né? O núcleo é a base da prótese. Se a gente não tem um elemento rígido, a gente precisa ter um núcleo que seja a base da prótese. E é por isso que eu disse das ligas áureas, das ligas de ouro, de pratas nobres, que se a gente puder realmente colocar isso daí, vai ser o ideal. Mas hoje a gente não consegue porque o custo é muito elevado e o paciente não tem condições realmente para estar efetuando esse custo do ouro. E a gente acaba utilizando o níquel cromo, que também tem um comportamento biológico bastante bom. É claro que o núcleo fundido você tem que saber fazer. Tem que ter uma técnica precisa, que não é fácil. E aí acaba, às vezes, tendo fracasso com relação a essas bases das reabilitações, porque não sabe confeccionar adequadamente. E aí dá a culpa no material, no metal. Na verdade, o metal só faz ajudar, dar um reforço maior e uma mecânica maior também, né? Então, as metalocerâmicas, pessoal, ainda continuam no mercado odontológico. Existem ainda muitas reabilitações orais muito bem feitas com metalocerâmica, mas o que está acontecendo é o boom da estética. O que está acontecendo são os laminados que vieram por conta dessas cerâmicas novas. Então a gente acabou tendo sistemas muito bem estéticos, muito bem precisos, que indiquem laminados a pequenas espessuras de preparo, a nível de esmalte. Então é isso que está acontecendo. As metalocerâmicas estão perdendo espaço por conta dos laminados que estão ocorrendo, das indicações estéticas realmente desses compostos cerâmicos e estéticos, né? Então é o que está acontecendo. Ao meu ver, as metalocerâmicas ainda vão continuar pelo menos ainda por mais 10 anos. Eu acho que a gente ainda tem respaldo para 10 anos das metalocerâmicas. E as metal frees vão estar sempre tentando melhorar os seus sistemas e ampliando também as suas indicações e seus tratamentos reabilitadores estéticos. Eles vão estar tentando abarcar, vão estar tentando englobar tudo isso daí em relação à reabilitação. Eles vão tentar, porque as metalocerâmicas já têm seu espaço, mas as metal frees ainda precisam ganhar mais espaço. E eles vão tentar, a nível de pesquisa científica e a nível de comportamento biológico e sucesso clínico e longevidade, eles vão tentar isso conseguir. E também com a adição dos sistemas adesivos, dos sistemas resinosos, isso é tudo ali, todo esse conjunto, e tenta formar uma odontologia estética e uma odontologia de resultados, uma odontologia de sucesso clínico, principalmente em reabilitação. E é isso que vai acontecer ao longo dos 10 anos, vocês vão ver. Depois vocês me falam que a cerâmica, o sistema cerâmico, toda essa parte de tecnologia nova que está acontecendo, os CAD/CAMs, as impressoras 3D, tudo isso é em prol de uma odontologia tecnológica moderna que traga resultados muito mais simples, muito mais duradouros e com sucessos clínicos também. Ok? Vamos então ver o que está acontecendo aí, ver realmente se isso vai acontecer e apostar no que você acha que deve ser feito e estudar também, que eu acho que a gente estudando, pesquisando e aplicando isso daí, a gente vai ter uma grande resposta com isso aí, tá bom? Aí então a gente termina aqui a nossa palestra de metalocerâmica, né? Eu já disse a conclusão, né? Vamos continuar utilizando metalocerâmica? Vamos, mas também vamos dar abertura às metal frees, que elas estão começando a ter um comportamento muito parecido com as metalocerâmicas. Por enquanto, as metalocerâmicas estão bem mais na frente, porque já tem um comportamento de longevidade e sucesso clínico muito maior que as restaurações estéticas metal free, utilizando cerâmica. Tá bom? Um abraço, tchau.